Pri, o que eu preciso para chegar à fluência no italiano? Bom, para responder essa pergunta, posso falar que você precisa de duas capacidades principais, que é a capacidade de compreender e a capacidade de se expressar. Mas o como você deve fazer isso é que vai fazer a diferença entre você chegar à fluência ou não. E se você quer saber a melhor maneira de desenvolver essas duas capacidades para chegar à fluência no italiano de forma eficiente e rápida, vem comigo! Eu sou a Priscila, professora de italiano e criadora do Método Parlo, um método focado na comunicação para que você possa falar italiano com segurança em 6 meses. E se você quiser saber mais informações sobre o meu curso de italiano e quando teremos novas turmas, o link está aqui na descrição do vídeo. E no vídeo de hoje, veremos como desenvolver as duas capacidades para chegar à fluência, a capacidade de compreender e a capacidade de se expressar, falar em italiano. Costumo dizer que parlare l'italiano riguarda allo sviluppo delle abilità. Provavelmente você já deve ter me ouvido falar que aprender italiano ou qualquer outro idioma, mais importante do que desenvolver o conhecimento é desenvolver as habilidades. Porque falar um novo idioma requer habilidade, principalmente as habilidades de compreender e falar. Então, vamos ver como desenvolver a primeira habilidade, que é a habilidade da compreensão. E a pergunta que fica é: como posso desenvolver a compreensão, que é a primeira habilidade que temos que desenvolver? Até porque você não consegue falar se você não compreende antes. A parte da compreensão depende muito do nível em que você se encontra. A primeira coisa que você tem que entender é que você precisa consumir conteúdos compreensíveis. Porque, como sempre digo aos meus alunos, senza comprensione non c'è evoluzione. Sem compreensão, não há evolução. No início, você tem que consumir conteúdos compreensíveis, ou seja, conteúdos que você tenha transcrição. O italiano tem muita proximidade com o português, o que nos faz entender algumas palavras mesmo no início. Mas, se você apenas escutar sem uma boa compreensão, não terá grandes progressos. Então, no início, ouça muito áudios e veja vídeos com a transcrição. E aqui no canal você vai encontrar diversos conteúdos desse tipo. Músicas, entrevistas, italiano com filmes, onde você vai poder analisar a transcrição. E por que eu digo que tem que ser com a transcrição? Porque você vai poder explorar melhor o vocabulário e somente assim vai conseguir absorver e aumentar a sua base de vocabulário. E aumentando a sua base de vocabulário, você será capaz de desenvolver a segunda habilidade. E que habilidade é essa? É a habilidade de expressão, que é você poder falar de fato. Pois, para você falar, você precisa ter vocabulário. E uma vez que você aumenta a sua base de vocabulário, você consegue se desafiar ouvindo cada vez mais conteúdos sem a necessidade de transcrição ou legenda. Agora, antes de me aprofundar na habilidade de se expressar e em como podemos desenvolvê-la da melhor forma, se você está gostando, já deixe o seu like e se inscreva no canal. Isso ajuda com que o YouTube entregue esse vídeo para mais apaixonados pela língua italiana, assim como você e eu. Bom, vamos agora para a habilidade de se expressar. Como desenvolver essa habilidade com segurança e naturalidade ao ponto de chegar à fluência? Existe um grande mito que diz que para você falar, basta ouvir. Bom, ouvir é importante, mas para você falar, você precisa praticar a fala. E por que isso é um mito? Pois a região do cérebro responsável pela fala é diferente da região responsável pela compreensão. A região responsável pela compreensão é a região Wernicke e a responsável pela fala, você articular de fato, é a região Broca. São áreas distintas.
Então, se você somente ouve e não pratica a fala, é como ir à academia e treinar somente os braços, esperando que as pernas também se desenvolvam. Não vai acontecer, pois são regiões diferentes. E é por isso que eu incentivo os meus alunos desde o começo, desde a primeira aula, praticar a fala. Eles já têm o material para praticar o que eles acabaram de aprender. E por que eu faço isso? Porque você precisa reproduzir os sons, treinar os músculos da fala, articular as palavras, para que à medida que você vai aumentando o seu vocabulário, você vai tendo mais segurança e mais fluência na sua comunicação. E para desenvolver a sua capacidade de falar com segurança desde o início dos seus estudos, ouça e repita em voz alta as transcrições do que você está ouvindo. No começo, você não vai ter base de vocabulário, então você não precisa criar novas frases, mas você precisa reproduzir os sons, repetindo em voz alta aquilo que você está ouvindo. E é essencial que você repita em voz alta. Por quê? Para de fato articular os sons, você precisa treinar. Adquirir o vocabulário, comece a responder perguntas em voz alta. Comece a descrever o seu dia em voz alta. Por exemplo, mi sono svegliata alle 7. Dopo ho fatto colazione insieme a minha filha. E assim vai. Comece a narrar a sua rotina para si mesmo. E conforme vai avançando mais nos estudos, você pode começar a dar opiniões em voz alta sobre diversos temas. Leu um artigo? Leu um livro? Viu um filme? Comente sobre ele. Utilize o vocabulário que você adquiriu. E lembre-se que, para falar, você precisa praticar, você precisa estudar. Tem muitas pessoas que estão na Itália há mais de um ano e não falam italiano. Por quê? Por que isso acontece? Porque ainda não fizeram um estudo ativo da língua. Para você falar, você precisa estar diariamente aumentando a sua base de vocabulário. Se você não consome conteúdos e não aumenta o seu vocabulário, você não vai conseguir falar. Veja o que o meu aluno Guilherme, que passou em uma entrevista de emprego na Itália com menos de 6 meses de estudo da língua italiana, está dizendo sobre praticar a fala. Sono sicuro che oggi parlo italiano, oggi capisco italiano, oggi posso fare qualcosa, andare in comune. Sto andando bene, sono alla metà del corso ancora. Questo metodo è incredibile per me, perché ho visto con i miei amici e funziona, perché tutte le volte quando ho finito questo metodo di immersione sembra che io già sono fluente in italiano, perché posso capire molto velocemente, è perfetto. Amo la lezione di conversazione perché si può praticare di più. E la lezione di conversazione è l'ora di mettere in pratica tutto quello che ho studiato. O falar, você precisa praticar desde o primeiro dia, repetindo em voz alta, criando as suas frases e, à medida que vai evoluindo, aumentando o seu vocabulário, dando opiniões, narrando o seu dia. Assim, você vai conseguir se comunicar com segurança. Muitas pessoas não conseguem se comunicar com segurança simplesmente por não terem praticado. A prática constante leva à fluência. Então, para chegar à fluência, você precisa desenvolver essas duas capacidades: a capacidade de compreender e a capacidade de se expressar, de falar. E aí, gostou do vídeo? Aproveite e me conte aqui nos comentários em qual nível do italiano você se encontra. Está começando do zero, iniciante, intermediário, avançado? Conte aqui pra mim e aproveite e já deixa o seu like!